Todos, é com muita alegria Boa que noite. estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, embora seja segunda-feira de carnaval, mas nós espíritas sabemos que são dias que temos ali que nos mantermos mais firmes. E nós estamos aqui para o nosso Evangelho, né? Esse evangelho que nos consola, que nos dá força, que é o roteiro para a nossa caminhada. Hoje eu irei fazer a leitura inicial. Vamos lá, né, meus amigos? A nossa leitura inicial é do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos ver a lição Homens e Anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestido do poder divino, mais se compadece das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Caminho, Verdade e Vida, lição 131, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, aqui, nessa primeira frase aqui, eu lembrei de um comentário que eu ouvi ontem, que o nosso irmão, o Papa estava propondo aos fiéis da Igreja Católica que façam jejum de palavras. E Emmanuel vem e nos fala, né? Ó, é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas contra as outras. Então, meus amigos, fica aí, né? Esse nosso irmão religioso, né? Veio nos trazer essa opção para nós também, que possamos fazer o jejum de boca, de fala, né? Quantas vezes a gente não fala mal de uma pessoa? Tem hora que até por ingenuidade, nem por maldade, a gente comete isso.
além das fake news, né, que está por aí. Mas que nós possamos ter sempre a nossa boca, os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos para o bem, né, para o amor. E que Jesus nos ampare, né, nessa noite de Evangelho e todas as outras. E agora eu vou convidar o nosso amigo, o senhor Oswaldo, para que ele possa fazer a oração inicial do nosso Evangelho de hoje, né? Seu Oswaldo, por Pois, gentileza, pois não. pode fazer Então, para nós a oração. então, nós vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo por mais essa reunião, segunda-feira, neste horário, e vou fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoe, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Obrigado, Pai. Obrigado, seu Oswaldo. De nada, é isso. Agora nós vamos convidar a nossa amiga Odília, né, Odília? A Sim, Odília vai fazer para nós a leitura do Evangelho. o mal e o remédio. Item 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperais, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude a ventura dos vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau, a abjeção da abjeção e da miséria, deitada sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigada. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova como fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus acumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. Opa, desculpa, Odília. Não, tranquilo, terminei.
Muito Feminino. obrigada, amiga. Nada, eu que agradeço, Tânia. Dedinho aqui está nervoso. Acontece. Então, vamos lá, meus amigos. Hoje, quem irá expor, né, o assunto da noite sou eu. O nosso assunto hoje é para dar assim, uma explanação do que a gente vai estar estudando durante o restante do ano. Durante os 2 últimos anos passados, nós estudamos as parábolas. E no ano passado, quando nós reunimos, né, discutimos um pouquinho, aí ficou as bem-aventuranças. Mas será que a gente compreende bem? Será que a gente entende o que seja essas bem-aventuranças, né? Tem gente que conhece como o Sermão da Montanha, tem gente que conhece como o Sermão do Monte, e tem também, por pesquisas que eu fiz, que tem traduções que fala no Sermão da Planície. O da Planície foi a primeira vez que eu ouvi. Então, do monte, da montanha, a gente sempre está ouvindo, né? Deixa eu projetar aqui para poder a gente ir seguindo. As bem-aventuranças. Linda essa figura, né? Então, o que é as bem-aventuranças? Então, vamos entender. No dicionário de língua portuguesa, fala que bem-aventuranças significa estado pleno de felicidade e condição de extremo bem-estar. E as bem-aventuranças que nós vamos estar estudando, elas estão em Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12, e em Lucas, capítulo 6, nos versículos de 20 a 49. Então, bem-aventuranças é um estado de plena felicidade. Então, nesse poema lindo, maravilhoso, que Jesus nos trouxe, também nas traduções a gente vai achar como bem-aventurados ou felizes. Há Bíblias, eu acho que até do... esqueci o nome, não é a Bíblia de Jerusalém. Ela usa felizes, em vez das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. Mas isso é só a título de curiosidade, para que quando a gente deparar, a gente sabe que é o mesmo poema, né, meus amigos? Agora, bem-aventuranças, no Dicionário da Alma, que é um livrinho que o Chico, né, esse nosso grande amigo, né, que nos trouxe tanto, ele psicografou de diversos autores esse Dicionário da Alma. E nesse Dicionário da Alma diz o seguinte, que Jesus assegura bem-aventuranças aos que sofrem e choram, porque o suor e a lágrima são, talvez, de todos os bens do mundo, os mais nobres e os mais santos. Olha só que bonito. A lágrima, né? O suor é o trabalho. E a lágrima ali que vem por um motivo ou outro, né, são os maiores bens, né, nobres, os bens mais nobres e mais santos que dispomos. Mas, para que possamos conhecer melhor os bastidores das bem-aventuranças, desse sermão lindo, nós vamos estar utilizando o livro Boa Nova. Esse livro, para quem não leu, eu recomendo a leitura. É uma leitura fácil, não é uma leitura difícil. E aqui nos traz as notícias da Boa Nova, né? Ele tem vários capítulos, e no capítulo 11, o nosso querido Humberto de Campos traz o Sermão do Monte. E ele nos diz o seguinte,
que a missão de Jesus começa a ser difundida entre os povos e cidades. Então, né? E Jesus também, nessas lições, ele começa a falar da conquista do novo reino, do reino de Deus, né? E as pessoas, né, começam a procurar Jesus, porque as suas palavras aliviam o coração, aliviam o espírito, a alma, né? E elas ficam assim, ouvir Jesus é um bálsamo, né? Nos corações que sofrem, né? E essas palavras vão tendo essas ressonâncias nos corações dos filhos do Calvário. Quem são esses filhos do Calvário? São os enfermos, são os derrotados da sorte, os invisíveis do mundo, né? São as pessoas que carregam as suas dores e perdas. E assim, essas pessoas vão se juntando, né, a Jesus e aos seus discípulos. E pedindo, né, alento para suas dores, procurando essas palavras, procurando o mestre, a mensagem, né? E Emmanuel, no capítulo do livro Coletânea do Além, nos diz o seguinte, olha que lindo. Sem ele quem? Jesus, né? Os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem ele, tudo será perturbação e sofrimento nas almas, presenças no turbilhão das trevas angustiosas. Olha só, meus amigos. E hoje em dia nós estamos vendo muito isso daqui, ó. Muitos irmãos nossos que renegam Jesus, né? Ó, eles estão numa perturbação, num sofrimento na alma, que muitos acabam por tirar a vida, né? Porque não aguenta, entra nessas trevas angustiosas, porque Jesus é vida, Jesus é amor, e Emmanuel nos traz essa revelação, que a gente já sabe, mas tem que ficar mais firme, que sem Jesus nós não somos nada, nós não temos nada. Então, vamos voltar agora aqui no nosso estudo. Então, estava ali o pessoal, né, os filhos do Calvário, os discípulos de Jesus, sempre que sabia que Jesus estava num lugar, eles iam, queriam ver, queriam tocar, né, Jesus, queria que ele os curasse, né, das suas dores. E aí, num dia, o nosso amigo, né, o discípulo Levi, para quem não lembra, Levi é Mateus. Vamos só caracterizar um pouquinho Levi, para a gente ver que o que ele faz não é por maldade. Levi, ele era um funcionário público, ele era cobrador de impostos, então a gente vê ali que ele é uma pessoa mais intelectualizada, uma pessoa alfabetizada, porque ele cobra impostos, né? E muitos discípulos só alfabetizaram bem mais tarde, né? Depois que começaram a seguir Jesus. E Levi, né? Levi e Lucas são os dois assim mais intelectualizado que Jesus tem como seus discípulos, né? Então, 3 indivíduos, 3 pessoas, 3 filhos do Calvário foram procurar Levi porque eles queriam ajudar na
na divulgação da Boa Nova, na divulgação do Evangelho, né? Queriam ajudar nos ensinamentos do Cristo. E Levi olha bem para os 3 indivíduos que eram. Primeiro, o primeiro indivíduo, de nome Lisandro, era aleijado. O segundo, o Áquila, ele foi abandonado pela própria família. E o terceiro, o Pafos. O Pafos era cheio de aflições. Eu me vi aqui no lugar do Pafos, viu, gente? Cheio de aflição, a gente está ali sempre cheio de preocupação, sofrendo pelas coisas que ainda não ocorreram, né? E Levi vira para os 3 e fala: mas como que vocês vão poder ajudar na divulgação da Boa Nova? Como? Se um é aleijado, o outro foi abandonado pela própria família, o outro cheio de aflições e perturbações, né? Como que vocês vão poder ajudar o mestre? Aí os 3 homens, né, ficaram muito tristes, humilhados, reconhecendo as suas deficiências, né? Mas eles queriam ser de Deus, eles queriam vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, as palavras de Levi arrojaram a condição desditosa, né? A condição infeliz de cada um. E os 3 foram embora. Passado um tempo, chega Jesus com André na casa de Levi. E Levi conta para Jesus o fato ocorrido, que um aleijado, um abandonado e um cheio de aflições queriam ajudar na divulgação da Boa Nova. Gente, e Jesus dá uma lição para Levi, que eu vou pedir licença, que Humberto de Campos nos traz tão lindo, que se eu fosse contar, ia ficar faltando palavras. Eu peço licença e vou ler para vocês. Ele fala: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam das boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quando sofremos, ouvimos mais Deus, Jesus, né? Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniadores. Sentimos-lo tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? E Jesus continua. Alguém já conheceu alguém que já tem ali, já venceu todos os obstáculos da sua vida, já galgou os mais altos cargos, que ainda continua firme com a divulgação da Boa Nova? A maioria não, né, meus amigos? E Jesus vai. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois,
atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que acorrentavam as ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da terra, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo, porque é muito fácil a gente amar aquele que tem, mas aquele que necessita de alguma coisa é complicado, né, meus irmãos? E muitas vezes, dentro do nosso próprio lar, aquele que mais necessita de paciência, de compreensão, de aceitação, é o complicado, né? É aquele que a gente precisa estar ali, ter muita paz, ter muita humildade, que nós vamos ver o que é humildade, para poder continuar, né, a caminhada. Aí, Jesus falou essas palavras, né? E estava ali perto de Jesus, o Levi, o André, o João, o Tiago, e eles ficaram assim, abaixaram a cabeça, os olhos ficaram cheios de lágrimas. Mas aí pensaram muito, né, nesses ensinamentos que Jesus havia proferido e continuaram a caminhar. E Jesus continua. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nevastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como sentenciado que experimentasse no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que seus corações haviam perdidos. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. E depois dessa fala toda, né, desse puxão de orelha, eles se reúnem ali com Jesus, né, enxuga as lágrimas, ergue a cabeça, e eles vão caminhando, e segundo Humberto de Campos, estava no crepúsculo da tarde. Era uma tarde dourada, então o sol estava bem amarelinho. Imagine, meus amigos, aquele sol, aquele dia, né, que fez bastante calor, igual hoje, o sol está ali se pondo. E pelas descrições de Humberto de Campos, a gente conclui que seria em torno de umas 17 horas e 30 minutos, quando eles vão para um monte ali mais próximo. E como as pessoas já sabiam que Jesus estava por ali, né, na casa de Levi, já tinha muita gente aglomeradas, né? Assim, não tinha nem jeito de se mexer. E as pessoas que estavam ali eram centenas, eram muitas pessoas. E as pessoas que estavam ali, sabe quem eram? Eram os velhinhos trêmulos, eram lavradores simples e generosos, mulheres agarradas aos seus filhinhos,
cegos, crianças doentes, homens maltrapilhos, com feridas, onde as verminhas corroíam suas mãos e pés. Então, eram os leprosos também, né, meus amigos? Enfim, eles eram os vencidos e os sofredores do mundo, mas eles estavam felizes por poder ver e ouvir Jesus. E assim, meus amigos, pela primeira vez, Jesus pregou o sermão das bem-aventuranças celestiais. A sua voz, vamos imaginar assim, eu já vi relatos em palestras que a voz de Jesus ressoava muito, muito longe, e não precisava nem de microfone, nada. Era um silêncio, era apenas o vento soprando levemente, um delicioso perfume, né, que ia impregnando as pessoas com a fala de Jesus. E Jesus fala do reino de Deus, onde o amor operaria e opera maravilhas. E eu os convido, meus amigos, para que nós possamos juntos ouvirmos o sermão que Jesus pronunciou. Vamos lá. Só um momentinho. Odília, me fala se vai dar para ouvir, tá bom, bem? Aqui, meus amigos, eu falo que muitas vezes os diretores, os produtores deveriam ler os livros espíritas. Eles nos trazem vários conhecimentos, vários detalhes, né, que a gente não encontra na literatura, vamos dizer assim, mundana. Então, vamos ouvir o sermão do monte. Mestre, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus.
Mas e o mapa? Se alguém quiser me encontrar, esses são os grupos que eles devem procurar. E depois? Vocês são o sal da terra. Deu certo, né? Aí, meus amigos, a gente vê a maravilha que é esse poema. Deixa eu só voltar aqui a minha projeção. E, então, nós vimos, né, o sermão da montanha. E Humberto de Campos, nós vimos, né, que dá mais detalhes. Ali é do filme The Close, né, The Chosen, e a gente vê, eu gosto mais dessas imagens aqui, que nos traz mais conforme o que Humberto de Campos nos fala, né? O monte estaria aqui e Jesus pronunciando. E quando Jesus terminou, já era noite. Estrelas já brilhavam no firmamento. Muitos que ouviam Jesus foram até ele com um semblante sorridente, e Jesus acolhia cada um, satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Então, Jesus, aqui nessa parte, né, a gente vê Jesus ali sorrindo. Humberto de Campos fala que ele estava com um sorriso lindo, com o coração cheio de amor para todos aqueles. E por esta imagem a gente até imagina, né? Os velhinhos, os sofredores estavam ali. Mas quando falamos em bem-aventuranças, falamos de esperança, falamos de alimento, de força que nos ajuda a seguir em frente, a achar o sentido da nossa vida, né? Então, quando Jesus pronunciou o sermão das bem-aventuranças, foi para os que têm a posse, são para os que sofrem, são para aqueles que não vivem só o ter, são para o ser, os que procuram ser, né? E as bem-aventuranças, né? Elas foram ensinadas pelo Cristo para revelar o amor, para que o homem não usasse de violência, para se libertar do inimigo e para que toda a humanidade pudesse desfazer de todas as suas fraquezas, elevando-se moral e espiritualmente. Quando nós ouvimos ali o sermão, momento nenhum do sermão diz para que a gente faça o contrário, né? Jesus, bem-aventurados os humildes. Ali ele está dizendo que felizes serão. Então, Jesus sempre utiliza da fala do bem, do amor, né? Para que possamos caminhar. E Joana de Ângeles, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, lá no prefácio do livro, ela nos afirma que o Sermão da Montanha, considerando que o sermão é a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência, próprio para essa época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que o ouviram
jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Então, o Sermão da Montanha é essa. Gandhi já dizia, né? Que poderia rasgar tudo que há na Terra e deixando somente o Sermão da Montanha, nós conseguiríamos tudo, né? As bem-aventuranças são para os pobres de espíritos que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem perseguição. Quero o mestre ressaltar aqui o cumprimento da lei de causa e efeito em nossa vida. E desse fato devemos tirar o melhor de nosso proveito. Então, quando a gente ouvir o Sermão da Montanha, olha ali, ó, não é só para quem está chorando, está passando por uma dificuldade, mas essa dificuldade também possa ser a da perseguição. De repente, quantos irmãos nossos, né, lá no Oriente, não estão sofrendo porque são cristãos. Então, o Sermão do Monte, da Montanha, nesse momento, traz um consolo para a alma deles. E a nossa doutrina, a doutrina espírita, nos afirma que os que hoje choram o fazem para que suas lágrimas possam, através do trabalho edificante em prol do nosso irmão mais necessitado, promover a nossa reconciliação com aqueles com os quais nos comprometemos no passado e, por isso, nos sentirmos bem-aventurados. Não nos esqueçamos de que, para termos o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É aquela condição de paz interna que almejamos, que ela seja conquistada por nós através da vivência evangélica. Temos que nos fazer pobres de espíritos, ou seja, simples, humildes, identificados com o Criador, como nos ensina Jesus quando diz: se não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 3. Então, a passagem também de Jesus, né? Deixai vir a mim as criancinhas, né? Os ensinamentos que nós temos que termos a humildade, né? Fazermos meninos, crianças. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos traz uma lição do que seja humildade. E a gente confunde muito a questão da humildade. Olha o que Emmanuel nos diz. Humildade não é servidão, não é ser escravo, tá? É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar, esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Olha que lindo. Então, que nós possamos ter a humildade de errar e erguer a cabeça e recomeçar, a humildade de pedir desculpa, a humildade de procurar aquele que, por um motivo ou outro, nos virou as costas. Então, é isso que nós temos que aprender da questão da humildade. E agora, né, já indo para a nossa finalização, eu quero trazer para vocês o que o nosso querido
Kardec, né, que é o nosso grande pedagogo. Para quem não saiba, né, para quem não sabe, pedagogo, ele é o especialista no ensino e aprendizagem das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos adultos. Kardec, ele aplicou metodologias educacionais para facilitar os nossos entendimentos nas lições espirituais, em todas as suas obras. E olha que não foram poucas, né? Em 15 anos de trabalho, Kardec fez muita coisa. E no livro, e no Evangelho, ele nos traz as bem-aventuranças. No capítulo 5, nós vamos ter os bem-aventurados, os aflitos. E aí ele faz uma explanação linda das mensagens que ele vai colocando. Nessa parte, é o maior capítulo, é o capítulo 5º do Evangelho. E é o capítulo que o nosso querido Francisco Cândido Xavier mais gostava. Nesse capítulo, nós vamos ver ali a questão da justiça, das aflições, as causas das aflições, né, as causas anteriores, esquecimento do passado, resignação, suicídio, o bem e o mal sofrer, o mal é o remédio, que foi o fragmento que a nossa amiga Odília leu no começo, a felicidade não é deste mundo, a perda de pessoas amadas, mortes prematuras e assim por diante. No capítulo 5º será tratado dos bem-aventurados os aflitos. Aí, no capítulo 7, nós temos bem-aventurados pobres de espírito. Aí Kardec vem e nos traz, né, o que quer entender por pobre de espírito, o que se eleva será rebaixado, a questão do orgulho, da humildade, a missão do homem inteligente na Terra. No capítulo 8º, ele vem falar dos bem-aventurados que têm puro coração. Aí ele vai falar da simplicidade, pureza de coração, pecado por pensamento, adultério. Então, ele faz assim um apanhado lindo, e ele termina com a mensagem de Vianney, que é bem-aventurados que têm fechado os olhos, que é uma das mensagens do Espírito Vianney, que eu guardo muito, que eu tenho um carinho muito grande. E nesse capítulo também do Evangelho tem, deixai vir a minhas criancinhas. E no capítulo 9, Kardec trabalha com bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí ele fala das injúrias, violência, da afabilidade, doçura, paciência, a cólera, né? A resignação e a obediência. E no capítulo 10, ele termina com a bem-aventurança dos que são misericordiosos. A questão de perdoar para que Deus perdoe, não ter julgamento, e o perdão das ofensas, indulgências e tudo isso, né? Então, a gente vê como que Kardec, esse missionário que veio, né, nos facilitar muito para que possamos compreender através dos espíritos amigos, né, que Kardec foi organizando todas as mensagens que ele foi recebendo de várias comunicações espíritas, e no Evangelho nós temos aí algumas bem-aventuranças. E eu os convido, meus amigos, para que em todas as terceiras semanas do mês, até novembro, nós possamos vir compreender um pouquinho mais as bem-aventuranças. No próximo mês estará aqui conosco a nossa amiga Doroti, que irá começar com o primeiro verso das bem-aventuranças. E para terminar, meus amigos, eu quero trazer uma mensagem de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, que é denominado Agradeçamos Sempre. Nós temos que utilizar da gratidão na nossa vida. Estamos passando por momentos difíceis. A nossa primeira mensagem, uma coisa
eu não sei se vocês sabem, somente o evangelho que eu preparo ali a leitura, qual vai ser lida. Mas a leitura do Caminho, Verdade e Vida, ela é uma leitura sequenciada. Então, a leitura que é da semana cai, né? Vocês viram que lá falava dos anjos, né? A questão da gente ter a nossa boca fechada para não realizar calúnias. E por que não das calúnias, né? E agora, na calúnia, também entra a questão da gratidão, de não ficarmos lamentando por coisas que acontecem. E Emmanuel nos diz, ele pegou de Paulo, lá na carta de Efésios, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a conhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessastes longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não alojasses a tremendas lutas de espíritos, para que se não aventurasse, né, em lutas de espíritos. Fostes surrupiado, roubado, na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência, e se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que aliviará, né, o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Amargastes a deserção, o abandono do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria, talvez, de futuro, em pesado grilhão, laços, né, de prisões. Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lave a alma toda, rende graças a Deus. Palavras de vida eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 103. Graças a Deus, meus amigos, muito obrigado. Terminamos aqui o nosso estudo. Espero que a gente possa, que vocês tenham compreendido um pouquinho, né? Tenha se situado um pouquinho para entender o que seja essas
bem-aventurança que estudaremos no próximo mês, né? Gratidão a todos. Muito obrigada, viu, meus amigos? E eu quero convidá-los, né, agora para a semana que vem. Semana que vem, meus amigos, já é a última semana do mês de fevereiro. Já estamos acabando o segundo mês do ano, indo para o terceiro mês. E na quarta semana, sempre, né, há um bom tempo, é a USA Intermunicipal, que nos envia os nossos amigos para fazer o evangelho. E a semana que vem nós teremos aqui conosco a nossa querida amiga Ângela Raiz, né, que é da nossa casa. Então, ela virá expor o evangelho para nós. Se eu não estou enganada, eu acho que é a porta larga que ela vai estar comentando. Então, fica aqui o convite, viu, meus amigos? E agora eu os convido, né, para encerrarmos esse nosso estudo, e graças a Deus conseguimos realizar, que essas boas energias, né, que a espiritualidade amiga nos envia, nós possamos agora acalmar as nossas mentes, os nossos corações, mentalizarmos Jesus adentrando os nossos lares, juntamente com os bons amigos espirituais, que eles possam, assim, Senhor, visitar cada lar, cada irmão, trazendo a paz, a luz, o amor, a fraternidade para cada lar. Que a equipe do senhor José Marques Garcia também possa adentrar cada lar, trazendo os fluidos magnéticos para fluidificar as nossas águas, fluidificar os nossos amigos, os nossos companheiros de convivência, através do passe, que cada um de nós possamos ser envolvidos nessas energias de paz, de luz, de amor, que essas energias também possam chegar aos nossos entes queridos que estão mais distantes, os que estão no plano espiritual. Abençoe, Senhor, a todos, abençoe os nossos amigos, os nossos inimigos, abençoe os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos presídios, Senhor. Rogamos também, Senhor, a sua paz, a sua luz para os nossos governantes, para que a paz, a luz, o amor e a união possa reinar em nosso país, em nosso planeta. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos destes. Seu Adalto? Sim. Senhor da vida, nosso Pai amoroso, agradecemos pela dádiva sagrada da família, este núcleo de afeto onde aprendemos a amar, a perdoar e a servir. Que os laços que nos unem sejam fortalecidos na luz do entendimento e da paciência. Que os amigos espirituais visitem nossos lares, trazendo paz, equilíbrio e harmonia. Que possamos reconhecer, mesmo nas dificuldades, as oportunidades de crescimento que nos conduzem à elevação do espírito. Abençoa, Senhor, cada ente querido, encarnado ou no plano espiritual, envolvendo-os com teu amor infinito. Que o exemplo do nosso irmão Jesus inspire nossos gestos e palavras, tornando nossa convivência um reflexo da tua bondade. Gratidão por cada momento, por cada lição, por cada espírito que caminha conosco. Que assim seja. E assim será. Muito obrigada, seu Adalto, obrigada, amigos, que todos possam estar
sentindo as energias boas que eu estou sentindo. Gratidão muito à espiritualidade amiga e a cada um de vocês, os que estão aqui conosco e os que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração e até a próxima semana. Até a próxima. Fiquem com Deus quiser. Jesus, meus amigos.